Boa tarde. Eu gostaria de começar agradecendo a todos aqueles que já estão conosco e conectados à nossa plataforma. E hoje a NSF lança o 11º webinar da série para a América Latina. E eu agradeço a todos pelo excelente número de inscritos que tivemos neste webinar. Eu aproveito para lembrar que você poderá interagir conosco enviando suas perguntas pelo chat localizado na parte direita da sua tela. E os minutos finais deste webinar serão dedicados a responder algumas de suas perguntas. Nos próximos dias, enviaremos em seu e-mail a gravação completa da sessão de hoje, juntamente com as perguntas respondidas. E também os lembro para não se esquecerem de responder a pesquisa de satisfação ao final do webinar. E para aqueles que ingressam no programa de webinars da NSF para a América Latina pela primeira vez, eu gostaria de nos apresentar. A NSF International tem 75 anos de experiência e é uma organização global de saúde pública, sem fins lucrativos, comprometida com a saúde e segurança dos consumidores em todo o mundo. E através de nossos serviços de standards, análises, certificação e auditoria, a NSF colabora com vários setores do mundo para proteger os alimentos que consumimos, a água que bebemos, o ar que respiramos e, é claro, os produtos que usamos. Então, no webinar de hoje, nós falaremos sobre gluten-free, tendências e impactos no mercado brasileiro. E para isso, apresento a todos a nossa palestrante de hoje, Nathalie Oliveira. Nathalie é química, tem 8 anos de experiência em desenvolvimento, implementação, capacitação, consultoria e auditoria de sistemas de gestão de qualidade e segurança dos alimentos. Tem ampla experiência em desenvolvimento e em sistemas de gestão de qualidade e segurança dos alimentos e também domina as normas de FSI e suas aplicações na indústria. Durante seus anos de experiência, ela trabalhou em diferentes posições e áreas, o que lhe permitiu desenvolver uma consciência organizacional e criar uma sensibilidade para a compreensão dos elementos que compõem uma cultura de segurança dos alimentos. Atualmente, ela atua como gerente de desenvolvimento de negócios e auditora líder na norma FSC 22000. E também, neste webinar, a Nathalie contará com a Aline Velar, que é Project Manager do programa Gluten Free da NSF. Então, muito obrigada, Nathalie. Vamos começar a nossa apresentação. E seja bem-vinda. Obrigada a todos que estão participando. Acredito que devo conhecer alguns que estão por aí. Para mim é muito difícil não estar olhando para vocês, né? Eu gosto de gente, eu gosto de contato, mas vamos lá. Então, primeiro a gente vai fazer nossas apresentações iniciais, né? Falar um pouco do que é a marca, quais as tendências do mercado e qual a nossa proposta, né? Em relação à certificação gluten free. Aline, muito obrigada por estar aqui comigo. Então, vamos lá. Quando a gente fala de marca, né? O que é uma marca? Eu brinco, eu falo que a coisa que a gente tem mais importante como uma empresa na nossa vida é a nossa marca. O que é uma marca? Ela é um nome, é um símbolo, é um desenho, é um compromisso, é algo de valor para os clientes. Quando a gente fala de marca, o que significa uma marca, né? A marca ela pode ser um produto. Será que uma marca ela pode ser um serviço, um lugar que te remeta a boas lembranças? Pode ser uma marca. Uma pessoa que você tenha como referência, né? Um personagem, uma associação. Então, qual será a importância da marca? A gente fala que a nossa marca é o nosso filho, né?
Você não vai abandonar seu filho, você cuida dele incansavelmente para o resto da vida, né? Você não quer que nada de ruim aconteça com seu filho. Essa é a nossa marca. E quando a gente fala de marca, será que tem coisas que podem acontecer na nossa marca que vão se apagar? Uma questão de reputação, né? Que nem a tragédia da Vale, né? Por mais que tentaram recuperar a imagem, sanar as pessoas, será que a gente vai esquecer daqueles 255 mortos? Será que o meu filho, quando eu tiver um filho, será que ele não vai se lembrar? Ou quando ele procurar Vale, será que ele não vai pensar nessa tragédia? Será que não vai remeter? E é o que eu brinco. Qual o preço da nossa marca? Quanto custa a nossa marca? A gente consegue medir isso, né? Quanto vale a nossa marca? E a gente também tem aquelas marcas que fidelizam, né? Quem todo ano não fica esperando aquele, eu pelo menos adoro particularmente, aquele comercial da Coca, né? De Natal. Quem não fica esperando o caminhão da Coca de Natal? Então a gente também tem as marcas que fidelizam. E por que a gente fala tanto de marca? Qual é o perfil do consumidor agora? E ainda mais neste momento que estamos vivendo de pandemia eterna, né? Que eu acho que todo mundo está bem cansado disso. Qual será o perfil do novo consumidor, né? Do novo normal? Quando a gente fala do perfil do consumidor, as coisas vêm mudando cada dia mais, né? A gente fala que a gente vive numa constante mudança de cultura. Quem antigamente, a minha avó, acredito que nunca leu um rótulo, né? Quem nunca na praia tomou aquela raspadinha deliciosa com aquele gelinho de peixe, né? Quem não tomava uma madeira de Coca-Cola? A gente tomava, né? Quando a gente ficava nervoso, era água com açúcar. Hoje em dia, você evita açúcar para criança. Então, para você ver como o ser humano está evoluindo, como as coisas estão mudando, né? Em relação até coisas que a gente fazia com criança. Hoje, se você vê uma mãe dando um refrigerante para uma criança, você bate nela na rua. Então, qual o perfil? O consumidor está cada vez mudando mais exigentes. E o que os consumidores procuram hoje? O que a gente, como consumidor, procura para demonstrar seriedade? Declarações no rótulo. Quais os rótulos hoje são mais importantes? Isso foi uma pesquisa feita pela NSF dos Estados Unidos. Para o consumidor. Né? A gente está vendo GMO, gluten free. E eu, como consumidor, eu pagaria por isso? A gente está vendo que cada vez mais o selo no produto agrega valor, agrega confiança para o consumidor. E quais as tendências de mercado, né, que a gente está vendo? Quando eu falo de gluten free, por que gluten free? Por que eu tenho que garantir a integridade das alegações da ausência de glúten? Será que esse selo ele garante confiança e transparência para o consumidor? Né? Hoje em dia fala-se muito de fraude alimentar. Será que eu, como consumidor, o fato de eu ter um selo no produto vai me garantir mais confiança? Eu vou me sentir mais confortável em ter a certeza que aquele produto que eu estou consumindo é gluten free mesmo? E outra coisa, gluten free, será que é importante? Eu não posso estar atingindo um grupo de pessoas que tem restrição mesmo? Alergia a glúten, né? Alergia a trigo, a cevada, porque o que é alergia? Ela é uma resposta imune do seu organismo em relação a um alimento que a maioria das vezes ele é da proteína, né? A maioria das vezes a gente tem alergia da proteína do leite, da proteína de soja. Então, será que eu tendo o gluten free, eu não posso estar também atingindo as pessoas alérgicas que vão poder comer esse produto de uma forma segura? Será que eu também não posso estar atingindo os celíacos, né?
que são as doenças que é uma reação inflamatória, né, na mucosa do intestino, que ela prejudica, né, ela tem um prejuízo na absorção de nutrientes. Será que eu, como celíaco, para minha saúde, eu não preciso, né, ter uma confiança e consumir um produto que seja gluten free, porque isso me causa mal? Então, é o que a gente fala. Quando a gente fala de confiança da marca, eu estou atingindo vários grupos de pessoas. Eu tenho que acreditar que aquilo que está ali é confiável. E a gente fala que a alergia alimentar ou a intolerância do alimento, ela é uma reação do IgE, que é a imunoglobina, que é um anticorpo que a gente tem mesmo, que está presente no nosso sangue, mas as pessoas alérgicas, ela tem esse excesso do IgE. E quais são as tendências de alimento, né? A gente fala, o nosso perfil como consumidor está mudando. Então, cerca de 2 milhões de pessoas têm doenças celíacas, tá? Conforme os dados da Federação Nacional das Associações de Celíacos do Brasil. Mas, gente, será que a gente consegue medir todo mundo? Nós estamos, né, igual o Covid. Será que não são muito mais pessoas celíacas? Será que todas as pessoas fizeram aquele teste do IgE para ter certeza e saber se realmente tem problema com glúten? E a gente fala que o mercado sem glúten ele está crescendo muito rápido. Previsão para esse ano de 2020 é crescer 32%. E a nossa tendência é que os preços caiam. Porque antigamente a gente tinha um mercado muito restrito de produtos sem glúten, né? Hoje em dia a gente já tem muito mais produtos com preço muito mais acessível, né? Que é um mercado que vem crescendo cada vez mais. E nos últimos 5 anos o número de produtos sem glúten dobrou. Para a gente ver que isso é uma tendência, né? Em relação às nossas vidas, né? Como a gente vem de vidas saudáveis, dietas low carbs, né? Uma dieta low carb que virou uma filosofia já. Eu faço essa dieta, porém a cerveja é liberada da minha dieta low carb. Então é o que a gente fala, né? O quanto dieta de gluten free hoje em dia é indicado. Esses são os dados de crescimento rápido nos Estados Unidos. Até 2021, a gente pode chegar em 5 bilhões. Então, o pessoal que exporta gluten free lá agrega muito valor. É um mercado que está atualmente aquecido, né? E que a gente está vendo cada vez mais que é uma tendência. A certificação da NSF, ela segue a regra de rotulagem, né, sem glúten do FDA, e ela é elegível para vários grupos, para alimentos, bebidas, suplementos alimentares, cosméticos e cuidados com a pele. E como que funciona, né? Quais são os tipos de certificação que a gente tem? Eu tenho uma certificação somente para a unidade Fabril. Gente, quando a gente fala de uma certificação, né, de um selo sem glúten, eu estou querendo atingir o meu consumidor final. É ele que é importante para mim. O selo é para o meu consumidor. Mas eu posso garantir que o meu produto é sem glúten comprando de qualquer lugar? Né? Eu não tenho que garantir os meus fornecedores? Então, eu posso sim ter essa certificação pensando na minha unidade de Fabril. Eu sou uma empresa que faço farinha de coco, que vai virar uma barra de cereal na qual vai ter o selo de gluten free. Eu, como fornecedor, eu posso ter sim a minha certificação de gluten free. A diferença é que eu vou fazer apenas uma auditoria documental, na qual eu vou demonstrar os meus controles dentro da empresa para que eu não tenha uma contaminação cruzada e para que realmente o meu cliente receba somente farinha de coco, tá? Então, essa é a primeiro tipo de certificação pensando em unidade Fabril. Você ainda não
vai atingir o produto, né, o consumidor final. A segunda, a gente fala que é a certificação completa, que é a unidade fabril mais produto. Gente, quando eu falo que eu coloco um selo no produto, você imagina o quanto de responsabilidade a gente tem, né? Para eu colocar um selo no produto, eu vou colocar de qualquer forma, olhar e falar, não, eu acredito que esta empresa, né? A gente brinca falando agora como auditor. O auditor não acredita, você tem que ter evidências, né? Na vida, todo mundo é suspeito até que se prove ao contrário. Então, o auditor trabalha com evidências. E quando eu falo da minha certificação completa, é onde eu vou falar para o meu consumidor, né? Esse produto realmente é gluten free. Então, eu tenho o envio de documentações, que a gente vai explicar todos os detalhes, uma auditoria in loco, que ela é realizada a cada ano, e uma análise no produto, tá? Para eu garantir que ele é gluten free. E eu também posso ter uma certificação para o meu distribuidor. Quem é o meu distribuidor? Vamos chamar eles de revendedor, tá? O meu revendedor. Então, eu estou trazendo farinha de coco lá da Tailândia e eu vou distribuir aqui no Brasil, vou revender. Como será que eu estou armazenando, né? Porque eu trago milhões de farinhas. Como será que eu estou armazenando esses produtos? Eu posso fracionar? Não, não posso fracionar. Eu estou distribuindo. Quais são os meus controles para que não haja contaminação? Como que eu garanto a integridade da minha embalagem? Essa também, eu posso fazer esse tipo de avaliação, tá? De uma forma documental, tá? Para garantir a integridade do que eu estou recebendo, eu posso ter essa certificação no meu distribuidor revendedor, tá? E qual é o propósito e o escopo quando a gente fala de certificação de gluten free? Então, o meu propósito é fornecer métodos de análise e critérios de avaliação. É o que eu falei, gente, quando eu assumo que eu ponho o selo no produto, eu tenho que garantir toda a cadeia, né? Quais são meus requisitos? É só fazer uma análise, gente? Só uma análise sustenta isso? Não. Eu preciso garantir todo o meu processo. A análise é a confirmação que todo o meu processo, todos os controles, toda a minha cadeia de fornecimento estão ok. Tá? E o meu escopo? Produção de produtos gluten free, né? Que eu vou verificar, é o que a gente falou. Pensando em consumidor final, né? A certificação completa, que é a revisão documental, auditoria em loco e as análises do meu produto, utilizando o protocolo do FDA, que é a nossa referência. Opa! E quando que é aplicável a minha certificação, tá? Agora estamos falando exclusivamente da certificação da NSF, que é a nossa referência ao FDA, que eu tenho um limite de contaminação cruzada menor que 15 ppm, eu posso declarar que o produto tem gluten free, tá? Maior que isso, eu não posso pôr no rótulo. E o meu produto e a minha matéria-prima, quando eu recebo, ela não pode ter mais que 20 ppm, tá? Quando eu falo da minha matéria-prima para virar o meu produto acabado. Essa é a nossa normativa específica, que é a referência ao Códex, né? Que foi baseada para construir a nossa certificação gluten free. E agora vamos falar, né? Olha, a gente já viu que gluten free agrega valor, né? Porque o perfil do consumidor mudou. Eu posso atender um público específico que realmente tem restrição a glúten. Posso estar atendendo um mercado específico. É uma tendência. Eu posso exportar, porque a gente está vendo o quanto esse mercado está crescendo, mas o quanto de trabalho isso vai me dar, né? Que eu acho que é o mais importante que a gente tem que falar aqui.
quais são os métodos que a gente vai fazer? Primeiro, vamos entender, né, quem é o nosso famoso, o que contém glúten. Então, trigo, macarrão, pão, biscoito, ai que tragédia, né? Tudo que é muito bom. Bolo, cereais. Essa parte eu sofro muito. Cevada contém glúten, né? Que são flocos de cevada, passa, cerveja, malte. Aveia, né? Contém glúten. Esses são os grupos de produtos que contêm glúten, tá? Agora vamos para o processo de certificação. O processo de certificação, ele passa por algumas etapas, óbvio, a aplicação, a cotação, a minha revisão inicial. O que é a minha revisão inicial? É o meu desk audit, é a minha auditoria documental realizada remotamente. Após a minha auditoria, remotamente, o Desk Audit, eu vou ter a minha auditoria presencial, a minha coleta de amostra e a minha revisão pós-auditoria, o meu plano de ação, enfim, a minha revisão final e a minha certificação e o meu selinho, né, que é o que eu mais quero no produto. Agora, quando a gente fala dessa documentação necessária, o que é essa documentação necessária para o meu Desk Audit, tá? Que é realizado remotamente. É o meu plano de conformidade gluten free. Vamos traduzir? O que é esse plano de conformidade? Como que eu garanto na minha empresa, vamos falar que é um mini plano de HACCP, tá? Como que eu faço os meus controles na minha empresa para garantir como eu recebo a minha matéria-prima, né? É uma análise de risco de todas as etapas do meu processo em relação ao glúten. Porque eu posso ter uma fábrica que produz N outros produtos que contêm glúten. Então, como que eu recebo? Como que eu faço controle do recebimento da minha matéria-prima? Como que eu armazeno essa matéria-prima? Como que eu manipulo essa matéria-prima, né? Ou esse meu processo, como que eu limpo. Então, são todas as etapas aonde vocês vão escrever quais são as medidas preventivas para mitigar a contaminação cruzada, né? E quem sustenta essa minha análise de risco? Os meus POPs, né? Meu POP de limpeza, o meu POP de rastreabilidade, o meu POP de gestão de fornecedores. Isso tudo, a gente, como no Desk Audit, vai pedir para vocês preencherem esses documentos que eu estou mencionando aqui, que vocês vão evidenciar também através dos POPs como as coisas acontecem, né? Qual a fórmula dos meus produtos individuais, né? O que compõe o meu produto? Para eu falar que ele não vai conter glúten, né? Quais são os rótulos? O que eu declaro no meu rótulo? E os meus documentos de conformidade dos meus insumos. Gente, uma coisa muito importante que eu falo sempre em todos os cenários que a gente vive, que eu brinco que a vida é uma análise de risco. O problema você não é ter um perigo, né? Porque você vai ter um perigo, você vai controlar o seu perigo ou reduzir a um nível aceitável. O problema é que eu não sei o que entra na minha casa. Qual a minha documentação e conformidade dos meus insumos? Eu conheço os meus fornecedores? Eu sei o que compõe a minha matéria-prima? Eu controlo o que entra na minha casa? Será que a gente tem medidas em toda a empresa para a gente assumir qualquer risco que venham das nossas matérias-primas? Será que eu tenho PCC para tudo? Né? É o que a gente sempre brinca. E esse plano de conformidade do glúten, é o que a gente estava falando, que é o seu mini HACCP, né? A sua análise de risco em relação a esses produtos, é a visão geral do processo, é a integridade do produto, como que eu garanto que não tem contaminação cruzada no meu produto, ou que a minha matéria-prima não vem com uma contaminação cruzada. Porque vocês lembram que a gente tem limite para matéria-prima, que são até 20 ppm. Como que eu garanto a minha limpeza e sanitização?
Como que eu fiz? Eu validei essa limpeza de processo? Será que eu tenho uma linha exclusiva para glúten ou rodam várias coisas nessa mesma linha? É um problema rodar? Não. Mas como que eu validei essa limpeza? Né? Como eu garanto que ela é eficaz? Como que eu faço a análise do meu produto? Né? Gente, pense que a análise é a confirmação das suas medidas de controle, né? A nossa análise é para confirmar. Estou com diabetes? Não, vou fazer uma análise, né? É a confirmação de algo que você está construindo ou que você suspeita. Qual a manutenção dos meus produtos e as informações adicionais, tá? Avaliamos todo o nosso Desk Audit, que a gente viu que é um pacote de documentos, né? No qual vai descrever todos os controles da empresa e os POPs. Eu posso ter não conformidades no meu Desk Audit? Sim. Eu posso ir para a auditoria em loco com essas não conformidades abertas ou sem um plano de ação concluído? Não, tá? Então, qualquer tipo de não conformidade que a gente tenha na primeira etapa, ela deve ser tratada. Somos uma empresa linda, né, com vários controles, mas e aí? É o que eu brinco, né? Falar até papagaio fala. Mas será que tudo, né? A gente brinca e é uma outra mudança de cultura, né? Papel aceita tudo. Eu preciso ter evidências, né? Eu preciso ter registros, eu preciso ter padronização. E o que eu vou fazer na auditoria em loco? Eu vou evidenciar se tudo que foi proposto pela empresa, que ela me disse que realiza desta forma, de fato acontece, né? É auditoria fábrica mesmo. Para confirmar se tudo que foi proposto no meu Desk Audit de fato está acontecendo. E nessa auditoria, o auditor vai coletar a amostra, tá? E a empresa vai enviar para o laboratório. Por quê? Ele vai fazer uma coleta de amostra de uma forma aleatória do produto acabado, que é o que interessa para a gente, é o meu consumidor que tem que estar seguro, né? Que aquele selinho ali, eu posso comer, é confiável. Então, o auditor, e ele vai fazer uma amostragem de acordo com o número de produtos, enfim, que a gente estiver certificando, tá? E é o que eu falo, e os requisitos documentais? O que a gente vai confirmar nessa auditoria, né, em loco? Quais são os meus controles de documentos e registros? O protocolo da NSF, ele é requisito que você armazene por 5 anos este produto. Este produto não, esses documentos, tá? Qual a integridade do meu produto, né? Como eu garanto que não tem contaminação cruzada? Como que eu armazeno essas embalagens, a contenção de embalagens para esses alimentos? É uma embalagem que não tem que ter controle nenhum, né? Que eu posso pegar um dia e falar, acho que eu vou inventar um produto novo sem glúten e embalar? Eu posso? Eu tenho que garantir a contenção e a integridade dessas embalagens. Como que eu armazeno e manuseio as minhas matérias-primas, né? Ingredientes. Limpeza, gente, como que eu validei a minha limpeza? Como que eu validei o meu processo com histórico? Eu brinco que eu falo que quando a gente fala muito de validação, validação é um dossiê, né? É um dossiê que eu estou fazendo, né? De alguém, vamos supor, vamos acusar alguém. Eu tenho que ter todas as provas que essa pessoa é culpada. Então, a nossa validação é um estudo. Eu tenho que validar meu processo, eu tenho que validar a minha limpeza, eu tenho que ter um histórico de análises, né? Para provar que realmente eu testei da melhor, da pior forma as limpezas. Eu tenho que ter um controle, talvez, se eu rodo numa empresa que tem outros produtos que compõem glúten, qual é a minha sequência de produção? Eu falo, a gente tem que trabalhar com vida real. Toda vez que eu vou dar um produto sem glúten, entre um produto e outro eu vou lavar? Ou é mais fácil eu ter uma sequência de produção? Como que as pessoas que manipulam esse produto, elas são treinadas? Será que elas sabem da importância do que a gente está fazendo?
que elas podem estar atingindo um público restrito, ou eu posso estar não garantindo e colocando um selo que não seja confiável, né? Como que eu aprovo e monitoro os meus fornecedores? Eu conheço todos os meus fornecedores? Ah, ele me mandou uma carta, eu acredito nele. Uhum. É o que a gente fala. Como que eu monitoro? Eu sei como ele faz o processo dele? Eu conheço a fábrica dele? Eu peço análise do produto? Como que eu garanto? Né? É o que a gente fala. Depois, gente, isso é muito real. Depois que entrou na sua casa, o problema é seu. E qualquer problema que der com o seu produto, que ele vai ter o seu nome, lembra que a gente estava falando da nossa marca? A gente não pode ir lá no William Bonner, quando for fazer um recall, e falar, não, a culpa é do meu fornecedor. Eu não sabia. Eu, como empresa, eu tenho que controlar tudo, porque o produto acabado é meu. Eu tenho procedimento de retirada e recolhimento desses produtos, né? O que a gente falou. Você tem todo um monitoramento, né, das análises dos seus produtos acabados, a sua limpeza validada, seu processo validado, controlado. Mas vá que um dia faça uma análise de 20 ppm, né? O que eu vou fazer? Como que eu vou recolher? Qual a disposição que eu vou ter no momento desse? Como que eu trato as minhas reclamações e a minha rotulagem, né? Então, tá vendo que é um processo super complexo? Porque, gente, para eu falar que eu garanto, né? Eu até como empresa, como indústria, eu tenho que ter todo um embasamento para falar. Confie em mim, né? Esse produto é gluten free. Então, a gente tem a análise do produto acabado, né? Que é coletada para certificação no momento da auditoria de uma forma aleatória. Agora, olha, eu garanto, eu como empresa eu garanto, porque todo ano o auditor vem aqui e faz a análise do produto acabado. Será? Eu só vou garantir pela análise do auditor? A análise que o auditor recolhe, né, essa coleta de amostra, é uma confirmação de todo o seu processo, desde quando você monitora a sua matéria-prima até o seu produto acabado. Mas o comprometimento como empresa é seu, né? De ter um monitoramento, de ter boas práticas, de ter pessoas treinadas. Tá? Então, o produto abaixo de 15 ppm, ele pode ser rotulado mediante, né, a norma da NSF. E se eu tiver um produto no meu monitoramento maior que 20 ppm, eu tenho que, em 48 horas, avisar a NSF, notificar a NSF e recolher este produto. E isso também é verificado na auditoria. E eu tenho que ter um plano de disposição em vigor. Porque por mais que a gente fale que gluten free é uma tendência pelo perfil de mercado, também a gente pode estar atingindo um público restrito, que a gente pode estar causando, sim, um dano à saúde. E o que acontece pós, né, auditoria? Podemos ter não conformidade? Sim. O problema é não termos não conformidade, é não tratarmos a não conformidade, né? Então, o que acontece? Durante a auditoria, vocês podem ter algumas não conformidades ou alguns desvios, tá? No qual, após a revisão do relatório, que é feito por um pessoal técnico da NSF, essas não conformidades vão ser classificadas em maior, menores ou críticas, tá? Mas toda empresa ela já sai sabendo quais são os desvios dela, tá? E após essa revisão do relatório, a gente vai solicitar um plano de ação corretiva, tá? Se necessário, óbvio, se vocês tiverem qualquer tipo de desvio. E a certificação, ela só é liberada mediante a conclusão do plano de ação. Então, para eu falar, esse fornecedor está apto e certificado, né? Na certificação de gluten free e com o direito de usar o selo, eu tenho que ter todo o plano de ação concluído
em todas as etapas. Daí a gente tem a nossa linda certificação, na qual vocês vão receber, né, um manual também de uso da marca, onde eu posso usar esse logo. Porque pensa, eu quero agregar valor, né? Olha todo o meu comprometimento, mas eu também quero resultado, né? Eu também quero agregar valor. Eu quero agregar valor ao meu produto, falar, compra de mim que ele é diferente, né? Eu garanto, eu controlo. Então, vocês vão receber o certificado de gluten free, o selo adequado para usar no rótulo e todo um manual de como eu devo usar este selo. Posso usar no meu material de propaganda, posso usar no meu site, vai ter tudo explicado e qual a forma de vocês usarem esse selo, tá? Aqui uns exemplos de selo, né, de gluten free, de layout. Ah, olha que vida linda, né? Cheguei, olha todo o meu trabalho, todos os meus procedimentos, coisa maravilhosa, todo o meu pessoal treinado, a vida é linda e o selo é fidedigno, né? Eterno, vitalício? Não. Todo ano eu vou ter uma renovação anual, onde a gente vai fazer exatamente o mesmo processo, tá? E as auditorias, elas podem ser anunciadas ou não anunciadas. É o que eu falo, se eu invisto energia para fazer coisas reais, tá fora de moda, pessoal. Eu preciso me preparar para a auditoria? É o que eu brinco, toda certificação, ela traz benefícios, sim. E uma mudança de cultura, menos desperdício, pessoas comprometidas, né? É o que eu falo, será que as pessoas sabem do papel dela, o quanto é importante o cara que manipula um produto sem glúten? E ele pode bater no peito e falar, eu contribuí, olha esse selinho aqui, eu faço a minha parte, tá? Então, anualmente, a gente tem essa auditoria. Pessoal, já acabamos, passamos por todas as etapas, né? Desse assunto para dar um overview para vocês da importância, principalmente voltando a falar, né, da nossa marca, é o que a gente quer, eu acho que a gente falou uma coisa muito importante no começo, né, que é a importância da nossa marca como NSF, da nossa marca de vocês como indústria, e é isso que a gente quer mostrar. O processo da certificação e o quanto de credibilidade e confiança a gente quer fazer, né? A gente sempre brinca que a maior missão da NSF é proteger a saúde humana. E eu acho que a gente vive isso de verdade. Muito obrigada pela participação de vocês. Eu acho que agora vão ter as perguntas e o que a gente não conseguir responder, a gente vai depois mandar a resposta para vocês. Obrigada, um beijinho para todo mundo. Pessoal, então agora vamos para a sessão de perguntas e respostas. Eu já adianto que nós recebemos um número bem grande de perguntas, então as que a gente não conseguir serão enviadas por e-mail, tá? Então, Nath e Aline estão aí a postos para as respostas. Então, a primeira pergunta é: a fábrica onde trabalho produz barras de cereais de vários sabores diferentes. Nesse caso, preciso fazer análises dos 5 sabores? Olha, estou contando com a ajuda dos universitários, Aline, aí. Então, se mudar. Ô, Aline, você quer responder? Pode responder, Nath, eu te apoio aqui. Se mudar os sabores e o processo for exatamente igual, a gente vai fazer uma análise por grupo pela família, né? Pelo grupo de família daquele produto. Análise do produto acabado. Porém, eu acredito, a Aline pode confirmar aí para mim, que no Desk Audit eu tenho que, né, quando eu preencho aquela ficha de composição dos produtos, eu tenho que mencionar todos os 5 sabores, certo, Aline? Certo, isso mesmo, todas as formulações. Ok, então vamos para a próxima.
A fábrica passou pela auditoria do programa Gluten Free. Nesse caso, posso colocar o selo em todos os meus produtos? Olha, pessoal, voltamos lá. Lembra que a gente estava falando de comprometimento, de escopo, de tudo que a gente preenche como formulação, né, dos produtos? Será mesmo que é simples assim? Depois de tudo que a gente viu que envolve esse processo? Então, é assim, eu tenho um produto de tudo, mas como a minha fábrica é o que a gente fala, que quando a gente certifica produto, eu certifico processo mais o produto. Então, não. Toda auditoria ela é baseada no escopo, né? O escopo sempre é definido antes da auditoria. Então, a gente só vai validar, né, e auditar e analisar o produto que estiver dentro do escopo, tá? Então, não pode. Ok, a Aline quer complementar? Isso mesmo, certinho. Ok. Então, a próxima aqui é: em caso de não conformidades, todas as ações corretivas e preventivas precisam estar finalizadas para receber o certificado? Sim, sim. Ações concluídas, não é só o plano de ação com data para conclusão, na próxima auditoria seria verificado. Não. Plano de ação concluído, tá? Ok. Para avaliação de fornecedores, é necessário os fornecedores terem a certificação de gluten free ou é aceitável declaração da empresa e análises? Então, é o que a gente fala, mundo ideal, tá? A hora que todos os nossos fornecedores que fornecessem produtos para, né, para eu realizar o meu produto acabado como gluten free fossem certificados. Mundo real. Não necessariamente precisam da certificação, mas é o que a gente falou. Eu preciso ter controle sobre os meus fornecedores e matéria-prima, tá? Eu preciso fazer uma análise de risco do que entra dentro da minha casa. Como? Análise da minha matéria-prima, auditoria no meu fornecedor, né? Monitorar o desempenho da minha matéria-prima dentro da empresa. Então, eu tenho diversas formas de monitorar o meu fornecedor, tá? E a minha matéria-prima, mas reais, né? Então, não necessariamente precisam, não precisam, tá? Desde que durante a auditoria eu evidencie que eu controlo e monitoro o meu fornecedor e a minha matéria-prima. Ok. Meus colaboradores devem ser dedicados para trabalhar na área de produtos gluten free? Mundo ideal, claro, né? Quero pessoas dedicadas. Mundo real, não. Não precisam ser dedicados. Gente, pensa que nós trabalhamos com análise de risco, tá? Nós, indústrias. Eu preciso ter controle desses colaboradores de uma forma de uniforme, talvez um sistema de exaustão da fábrica nessa área onde tenha, né? Essa manipulação de produtos gluten free. Eu preciso de funcionários treinados e comprometidos. Se eu tiver medidas para mitigar esse risco de contaminação cruzada, não tem problema, tá? Mas é o que a gente fala. Não é não e não faça nada e reza para Deus. Não. Eu tenho que ter medidas para mitigar o risco. Ok. Então, a próxima aqui é: quais são os requisitos para ter essa certificação? Existe alguma norma, regulamento? Então, no caso da certificação da NSF, né, a gente segue os requisitos do FDA, que é a nossa referência, na qual ela determina menor, né, igual ou menor que 15 ppm para eu poder declarar no rótulo. E tem a norma da NSF, tá? Que é quando a pessoa que vai participar deste programa, ela vai seguir o protocolo da NSF, tá? Que é um protocolo exclusivo nosso, baseado no FDA. Não sei se a Aline quer complementar.
Isso mesmo, Nath. Temos um protocolo específico, né, para atendimento desse programa, e o cliente ele tem que cumprir as etapas, né, que foram mencionadas no webinar na apresentação, que é a aplicação, a revisão inicial dos documentos, auditoria em loco e coleta de amostra, além do plano de ação, se for necessário, aí após a auditoria, e finalmente a certificação. E em si, né, após a certificação, colocar aí o selo nos produtos que são certificados com base no scope. Lindo. Perfeito, meninas. Então, aqui a outra pergunta que nós temos é: e para o Brasil? Quais níveis de referência são utilizados? Então, gente, para o Brasil, a gente tem uma legislação na qual ela fala contém e não contém, certo? E temos análises que tem limites de detecção que eu acredito que são no mínimo. Acredito, tá? Não tenho certeza, de detecção de 5 ppm, tá? Então, é o que a gente fala, é uma análise de risco. A nossa certificação ela é baseada no FDA, na qual ela tem um limite maior. Mas eu, como empresa, fazendo uma análise de risco, vamos pensar no racional de alergênico, né? Eu decido declarar ou não? Eu tenho fornecedores controlados, eu tenho validação de limpeza da linha, tenho funcionários treinados, eu tenho análise de monitoramento, eu posso assumir isso. É uma escolha da empresa, tá? A gente fazendo uma referência na legislação do Brasil. Então tá. A próxima aqui, ela é a seguinte: pode acontecer da análise do produto acabado estar conforme menor do que 15 ppm, mesmo alguma outra etapa estando não conforme? Como proceder nesse caso? Eu acho que pode, né? Porque você tem esse limite de detecção, então é como se fosse tolerável em alguma parte do produto que você tenha uma contaminação. Não é tolerável uma contaminação cruzada. É como se você mapeou e a sua análise do produto acabado como se fosse diluindo, tá? Porque, por exemplo, o meu produto, a minha matéria-prima, ela pode até ter 20 ppm, tá? De glúten. Porém, conforme a minha manipulação e a minha formulação do produto, isso se dilui e eu posso ter uma análise até 15 ppm. Tá? E durante a auditoria, se isso ocorrer, ela vai gerar uma não conformidade, no qual vocês vão ter que tratar com o plano de ação. Por exemplo, durante a auditoria, peguei uma contaminação no armazenamento. Tá? Só que a hora que eu coletei a amostra do produto de vocês, está com 15 ppm. Ok. Talvez essa contaminação no fringir dos ovos atingiu o nosso limite. Mas eu tenho que tratar essa contaminação que o auditor pegou durante a auditoria. Não sei se a Aline quer complementar. Isso mesmo, Nath. Todas as não conformidades, embora tenham um resultado positivo aí dentro do limite, né, menor ou igual a 15 ppm, todas as não conformidades do processo, da auditoria, de todo o conjunto da certificação precisam estar finalizadas para poder seguir aí o último passo, que é a certificação de fato e o uso do selo. Tá, excelente. Perfeito. A próxima. O teste rápido de glúten é aceito como monitoramento? Aline? Por favor, repete, Priscila. O teste rápido de glúten é aceito como monitoramento? Sim, o teste rápido no processo é aceito como monitoramento, mas é importante que a planta, né, tenha aí dentro do seu planejamento a realização das análises em um laboratório que seja aí adequado para garantir o resultado final, dentro dos 15 ppm. E é o que a gente, voltando só complementando a falar, né?
Eu aceito o teste rápido desde que eu tenha, né, um histórico, todas as etapas controladas do meu processo. Então, não é só um teste rápido, né? Isso aí. Vocês podem compartilhar esse protocolo? Aline? Só após a empresa aplicar o processo de certificação, daí podemos compartilhar o protocolo, é um checklist, para que a empresa possa se desenvolver e entender um pouquinho de todo o processo. Mas, de qualquer forma, se alguém tiver alguma dúvida, né, em relação aos itens do protocolo, quiser saber detalhes, acho que tem meu e-mail no final e meu telefone, então a gente pode conversar ou marcar uma reunião para esclarecer melhor isso, tá? Perfeito. Nath e Aline, eu vou passar agora para as suas considerações finais para a gente poder encerrar o webinar, tá? Eu queria agradecer a todos, eu espero que eu tenha passado da melhor forma, né? Tentei, acho que, ser o mais simples e realista possível e que eu espero que eu tenha agregado para vocês. Que eu falei, o meu telefone e o meu e-mail tá no final do webinar, tá aqui. Ah, não, só tem o meu e-mail. Mas vocês podem me mandar um e-mail e qualquer dúvida a gente pode conversar, tá? E eu quero agradecer a Aline, agradecer a Priscila mais uma vez pela parceria. Muito obrigada. Muito obrigada. Então, em nome da NSF International, agradecemos pela audiência e pela excelente resposta que obtivemos neste webinar. Aproveito para convidar você a continuar participando das próximas sessões que iremos programar. Nós já temos um próximo webinar para a semana que vem agendado e o tema vai ser a certificação SQF. E também lembro que a sessão de hoje estará disponível em nosso canal do YouTube para que você possa revisá-la e compartilhá-la quantas vezes quiser. De nossa parte, nos despedimos desejando uma excelente semana. E eu vejo você na próxima sessão. Muito obrigada.